Seja no começo do ano ou numa segunda-feira qualquer, muita gente decide que é hora de mudar, de melhorar alguma coisa na vida. Mas, vamos ser sinceros, por que é tão difícil levar isso adiante? Pois é, hoje a gente vai analisar um método que, olha, pode virar completamente o jogo. Para começar, vamos direto ao ponto com um número. Um número que talvez soe um pouco familiar demais. 88%. Pois é, essa é a porcentagem de resoluções de ano novo que falham. É um número que pesa, né? Isso mostra que não é um problema de uma ou duas pessoas. É uma experiência coletiva, quase universal, de traçar metas e não conseguir chegar lá. Isso gera uma sensação de frustração, de estar preso num ciclo que não acaba. E aí vem a grande questão, o ponto central da nossa conversa de hoje. E se o problema não for a falta de força de vontade das pessoas? E se a estratégia, o jeito como a gente tenta mudar, estiver fundamentalmente errado? Bom, para começar, vamos entender por que essa abordagem tradicional que a gente usa para criar resoluções parece quase que programada para dar errado. É aquele ciclo vicioso, sabe? A gente renova a promessa, se enche de esperança, mas logo abandona. E aí vem a culpa. A gente acha que se tivesse se esforçado só um pouquinho mais, dessa vez seria diferente. Mas a verdade é que na maioria das vezes o resultado é o mesmo. Agora, vamos um pouco mais fundo. Para entender de verdade por que mudar é tão complicado, a gente precisa olhar para a ciência por trás do nosso cérebro. Olha só que interessante. É uma verdadeira batalha acontecendo dentro da nossa cabeça. De um lado, a gente tem a força de vontade, que é tipo a bateria do celular, sabe? É um recurso limitado que gasta energia e acaba rápido. Do outro lado, a gente tem o piloto automático, a força dos nossos hábitos. E esse aí é um trator, super poderoso, eficiente e que resiste a qualquer mudança. É uma luta bem injusta, né? E não é pouca coisa, não. A ciência mostra que esse piloto automático, ele está no comando na maior parte do nosso dia, sem que a gente nem perceba. É ele que amarra o cadarço, que dirige o carro no caminho de sempre, e infelizmente é ele que também sabota a gente, nos fazendo pular a academia ou gastar mais do que o planejado. E aqui está um dos maiores erros que se comete. A pessoa define que quer ser alguma coisa. Quero ser uma pessoa organizada. Quero ser saudável. Só que isso é muito abstrato, muito vago. É um desejo e não um plano de ação. É como um ator que sobe no palco querendo ser o personagem, mas sem ter a menor ideia do que fazer ou dizer. E aqui está a grande virada de chave. Em vez de focar no ser, a solução é se comprometer a fazer algo. Uma ação pequena, específica, concreta. Porque se alguém começa a fazer as coisas que uma pessoa organizada faz, o que acontece no final? Essa pessoa se torna organizada. A ação constrói a identidade. Beleza. Então, se as resoluções gigantescas e vagas não funcionam, qual é a alternativa? Vamos agora explorar a solução em detalhes. É aqui que entra essa ideia genial, a micro-resolução. Pense nela como um compromisso pequeno, mas muito poderoso, com um comportamento bem específico. É uma mudança tão minúscula, tão fácil de fazer, que ela não entra em guerra com o piloto automático do cérebro. Pelo contrário, ela trabalha junto com ele. E para entender isso na prática, olha só esse caso da própria autora. O objetivo inicial dela era bem vago, ser organizada. O que aconteceu? Ela comprou um monte de caixas, planners, e em poucos meses, o caos e o estresse voltaram com tudo. Fracasso. Aí, ela mudou de tática. A micro-resolução foi colocar todas as anotações em um único caderno. Uma coisa só. E o resultado? No começo, claro, teve uma certa resistência, mas logo o hábito virou automático. E com isso, ela ganhou o controle imediato. Simples assim? A grande sacada é essa. A pessoa para de lutar uma batalha perdida contra o próprio cérebro. Em vez disso, ela começa a reprogramá-lo, sabe? Um hábito minúsculo de cada vez, que o piloto automático absorve quase sem fazer esforço. Ok, a ideia é ótima, parece fazer todo sentido. Mas como é que se faz isso na prática? Bom, existe uma estrutura, um passo a passo bem simples. Aqui estão as 4 regras de ouro para criar uma micro-resolução de sucesso. Primeiro, torne fácil. Tem que ser algo tão simples que a pessoa tenha 100% de certeza de que consegue fazer, sem desculpas. Segundo, torne uma ação, algo específico que dá para medir, não um sentimento. Terceiro, a recompensa tem que ser imediata. O benefício precisa acontecer na hora. Arrumou a cama está arrumada, pronto. E por último, e super importante, use um gatilho. Conecte essa nova ação a um hábito que já existe, tipo, depois de escovar os dentes, vou fazer X.
essa consistência que faz a mágica acontecer. E olha, essa ideia não é de hoje. O filósofo Aristóteles já dizia há muito tempo: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Ou seja, o segredo sempre esteve aí. A mudança de verdade vem da constância nas pequenas coisas, não de grandes gestos isolados. Então, para fechar, a reflexão que fica não é sobre qual grande e audaciosa meta traçar para o ano que vem. A pergunta de verdade, a que realmente importa é: qual é aquela pequena atitude, aquela única e poderosa mudança que pode começar agora mesmo?